E aí, pessoal, beleza? Bem-vindo a mais uma aula do nosso curso aqui, PC Tecnologia. E na aula de hoje a gente vai olhar um pouco mais sobre a questão das memórias RAM. Na aula anterior a gente falou muitas especificações, explicamos tudo aí sobre uma memória RAM. Só que na hora de comprar, você precisa um pouco mais do básico. Você não precisa saber isso tudo. Se você está montando um computador novo, é importante que você olhe basicamente a quantidade de pentes de memória RAM, a quantidade de gigabytes total e qual é a frequência. Isso, claro, garantindo que está comprando uma RAM da geração correta. Vamos olhar aqui um exemplo prático para ficar mais fácil na tela aqui do computador. Bom, vamos supor então que você está montando um computador com um Ryzen 5 5600 e aí você quer saber qual memória RAM você vai colocar nesse computador. A título assim, só de informação, vamos supor que você está colocando uma RTX 2060 também. Então esse seria o hardware aí do seu computador. Cadê? Aparecendo aqui, uma 2060 com um Ryzen 5 5600. Bom, se a gente for olhar no próprio site da AMD, a gente já vai ter algumas informações que vão ajudar na questão de delimitar essa memória RAM para esse computador. Aqui em especificações completas, a gente vai descer aqui e vai ter uma aba só falando aqui da memória RAM. Cadê? Bom, aqui já informa a gente, ó, System Type Memory, é DDR4, que a maioria dos processadores hoje em dia são. Alguns já são 5, mas a maioria é 4. A gente tem os canais de memória, 2, ou seja, dá pra gente fazer uma configuração Dual Channel. Também todos que eu conheço dão pra fazer o Dual Channel, às vezes até dá pra fazer Quad Channel, né? Mas vamos focar aqui no Dual Channel. O máximo de memória é 128 GB, então a gente poderia colocar até 128 GB de memória RAM, que é muita memória, ninguém precisa disso. Ele é do tipo DIMM, a gente falou na aula anterior, mas isso assim, é básico, isso nem precisa preocupar. E, a princípio, aceita memória de até 3.200 MHz. Também poderia ser ECC, mas a placa-mãe, MOBO, né, que é a sigla para a placa-mãe, teria que suportar. E aqui fala também a questão dos rankings de memória. Como a gente vai colocar dois pentes ou possivelmente single rank ou dual rank, que não precisa preocupar também, a gente pode ir até 3.200 MHz sem nenhuma preocupação aí. Vamos lá, o mais provável é que a gente vai pegar dois pentes de single rank, que single rank é rank único, né? É a configuração mais padrão para um pente de memória RAM. Aí vamos lá, a gente sabe que a gente tem que comprar uma memória DDR4, o DIMM, né? Mas só de ser DIMM também já é de computador de mesa, e 128 GB seria o total. Mas, como a gente quer esse computador, nesse exemplo, para jogos, um tanto ótimo é 16 GB. E eu vou até te mostrar por que antes da gente seguir aqui. Ó, assista esse vídeo aqui comigo, eu quero que você identifique por que eu falo que 16 GB já tá ótimo. Olha aqui o FPS que a gente tem nos jogos com 16, 32 e 64 GB. A diferença aqui média tá de 31, 35 e 35. Detalhe que a placa que a gente tá jogando esses jogos aqui, nesse exemplo, é uma 2080, ou seja, é uma placa de vídeo muito boa e mesmo assim os jogos não estão tendo muito melhoria com mais RAM. Nesse caso também foi feito tudo para gastar mais RAM, né? E aí mesmo assim, ó, usando mais RAM aqui, o ganho de FPS não foi muito grande. Vários outros jogos, olha, a gente nem vê ganho de FPS. Por exemplo, o Flight Simulator aqui, nenhum ganho de FPS. Vamos ver outro jogo aqui, ó. Esse outro jogo, 63 para 64, também quase nenhum ganho. Esse outro jogo, 41 para 42. Aumentar então a memória RAM acima de 16 hoje em dia, mesmo para quem tem uma ótima placa de vídeo e joga os últimos jogos, não é uma coisa que financeiramente vale a pena, vale colocar mais o dinheiro em outras partes do computador. A gente poderia também defender mais RAM para quem fosse usar o computador para outros usos, por exemplo, a questão de trabalhos criativos, o Photoshop, Premiere, esses programas de edição de vídeos, imagens, trabalhos de renderização, arquitetura, engenharia, às vezes utilizam mais RAM. Mas para jogos, hoje em dia, 16 é o ponto ótimo. Apesar de que isso vai mudar com o tempo, sempre mudou. E também, se você não tiver o dinheiro todo para 16, em muitos casos, 8 GB é meio que o mínimo. Ainda dá para rodar muita coisa com 8 GB. Para a gente ter... Então vamos lá, a gente vai querer 16 GB. Mas para a gente ter o melhor desempenho possível, é bom a gente colocar isso em Dual Channel. Dual Channel é quando você coloca duas memórias RAM na placa-mãe e até dá um espaço entre elas, não coloca elas do lado, se tiver 4 pentes, coloca um, pula um, coloca o outro memória RAM.
E aí, trabalhando em canal duplo, você aumenta a largura de banda que o processador tem para comunicar com a memória RAM e você consegue mais FPS. Novamente, aqui é uma coisa que não dá muito FPS se você já tem uma placa de vídeo dedicada, como esse caso aqui, mas se você, por exemplo, for montar um computador com um Ryzen 5 5600G, se você está acompanhando esse curso, você sabe que o G é para vídeo integrado. Então, quando tem vídeo integrado, aí sim colocar a memória RAM em Dual Channel é extremamente necessário. E eu vou mostrar isso para você também aqui na tela. Olha só, esse processador aqui é o 3200G, mas olha só que Single Channel 24, 25 FPS, enquanto Dual Channel 40 FPS aqui. Ou seja, aumentou mais de 50% a performance, né, o desempenho no jogo, só para rodar em Dual Channel. A mesma coisa aqui nesse outro jogo, de 32 para 44. Nesse outro jogo, de 60 para 81. Nesse outro jogo aqui, vamos lá, 29 42. Então a gente está vendo, ó, 75 para 117. Se você então está montando um sistema com uma placa de vídeo integrada, um processador que termina com G da AMD, ou então um processador da Intel, o que não tem o F, né? O que tem o F não tem vídeo integrado. Então, o que não tem o F, então nesse caso, você realmente deve considerar Dual Channel. Mas, se você também está rodando um sistema que ele é com placa de vídeo desse tipo aqui, dedicada, o Dual Channel também é interessante, muitas vezes. Olha só, esse vídeo aqui a pessoa tem uma RTX 2080, e a gente está comparando o Single Channel com o Dual Channel. A gente também tem um aumento de desempenho, mesmo com placa de vídeo dedicada no Dual Channel. Olha só, de 140 para 160. Não é 50% mais FPS, igual no exemplo da placa de vídeo integrada, mas é mais FPS. Então a gente quer mais desempenho nos jogos. Você vê, vale a pena a gente investir aqui, ó. 88 para 128, caramba, tá dando muita diferença mesmo, hein? Poxa. 114 para 126, ou seja, Dual Channel para gamer é necessário. Se você não quiser rodar em Dual Channel, quiser comprar um pente hoje para comprar um depois, tudo bem também. Mas se você quer um máximo desempenho, foca aí em Dual Channel. Então, ao invés de colocar 8, a gente vai colocar 2 vezes 8 GB. E eu prefiro comprar um kit de 2 vezes 8 GB, porque assim eu vou garantir maior compatibilidade, que vai me permitir maior estabilidade do computador, para ele não desligar sozinho do nada. Então, isso é importante também. Estabilidade conta e eu quero isso para o meu computador, então a gente vai colocar 2 vezes 8 GB. Significa que se você comprar 8 GB e 2 vezes, né, um pente único 2 vezes 8, vai dar problema? Não, provavelmente não. Mas é só assim, é um último detalhe ali que garante um pouquinho mais de compatibilidade, que é sempre melhor. Então, tendo a opção, já compre um kit ao invés de comprar individual. Tá bom, mas se eu só digitar isso daqui e pesquisar, eu vou achar várias opções para comprar aqui no Google, posso pesquisar aqui embaixo para ver outras. Vamos ver aqui, ó, esse já é um kit, ó, 2 vezes 8. Essa aqui tem até a questão do RGB, que vai ficar mais caro. Vamos pegar uma que não tem aqui, ó. Essa daqui, da Terabyte Shop. Eu não conheço essa marca, não estou recomendando, mas só mostrando como exemplo. Isso é legal, ó. Vem 2 juntas, elas vêm no kit, elas têm 2 vezes 8 GB e elas têm 3.200 MHz. A gente foi lá no nosso processador e a frequência máxima que ele aceita é 3.200. Então, a gente poderia comprar essa daqui sem medo, porque vai suportar atingindo essa frequência aqui. Para atingir essa frequência aqui, não é só chegar no computador, colocar e pronto. Você vai ter que provavelmente ativar o perfil XMP. Esse daqui deve ter o perfil XMP. É algum lugar escrito aí. Não, esse não tá falando, mas provavelmente tem um perfil para ativar. Ela não chega rodando 3.200. Você tem que ativar para ela rodar isso. Vamos ver essa daqui. Essa daqui às vezes fala. Ó, a velocidade padrão que ela chega é 2.133 MHz. Mas aqui, ó, perfil de desempenho XMP, que é Extremely Module Profile, que é quando você aumenta o desempenho, meio que um overclock da RAM, que a sua placa-mãe vai fazer já usando informações pré-impregnadas na memória RAM. Ali já estão gravadas na RAM, então isso é um overclock mais seguro. Então, olha, isso é interessante de ver mesmo, que ela consegue atingir então 3.200, mas fazendo esse overclock. Se você vier aqui, ó, tem uma lista de compatibilidade. Isso daqui é só que eles falam que garante mais e patati para poder ativar esse XMP e tal. Mas não necessariamente você vai precisar rodar numa placa-mãe dessas aqui. Memória RAM é muito compatível tanto com Ryzen e Intel, qualquer um. Também é muito compatível em questão de qual placa-mãe vai rodar. Não tem que preocupar tanto assim não, tá? Você vai ter que ver se a placa-mãe tem que ser DDR4 também, para o processador e tal, mas memória RAM não tem que ter essa muita preocupação.
Beleza, nesse caso aqui, olha só, 3.200 MHz já é a frequência aqui que a gente vai atingir, que já é o máximo. Teria problema também se a gente viesse aqui na hora de comprar e falasse, eu quero uma mais rápida, 3.600 MHz? Ó, 3.600 MHz. Então essa mesma RAM que antes estava aqui, 594, agora tá R$700. Mesma coisa, só que ela rodaria mais rápido. Nesse caso, com esse processador não valeria a pena, porque o processador não é testado para funcionar nessa frequência maior. Apesar que você pode até tentar e muitas vezes vai conseguir também. Então não estou falando que não é para fazer isso. Mas eu acho que memória RAM vale mais a pena a gente ficar dentro do que está nos limites. Então nesse caso aqui, colocar 3.600 MHz estaria pagando mais por uma coisa que você não vai, às vezes, usar. Não vai conseguir habilitar isso lá na sua placa-mãe para rodar mais rápido. Isso também não é para dizer, se você comprar esse módulo aqui e colocar para rodar junto com esse processador, vai rodar também perfeito. Você vai ter que configurar para rodar 3.200 e essa memória que é mais rápida vai rodar mais devagar. Mas aí era melhor já ter comprado a mais barata mesmo. Outra pergunta aqui, né? Outra dúvida que pode ter. Eu posso comprar então também, ó, voltando aqui. Ao invés de 3.200, comprar uma de 2.400 MHz e colocar lá para rodar? Essa aqui é 2.400. Pô, tá até mais caro. Poder pode também, não tem problema nenhum. Mas aí que tá, você vai perder desempenho também, porque a 3.600 ela é mais rápida. E acho que é meio que assim, o geral das especificações que você tem que preocupar. Agora, o quanto de diferença vai dar se eu usar de 2.400 ou se eu vier aqui e usar de 3.200? Isso vai depender muito de sistema a sistema, o hardware testado. Você pode vir em vídeos, ó, eu vou pegar um exemplo de um aqui. Esse aqui é só um exemplo que a gente vai ver aqui de questão de aumentar a frequência. Desse lado esquerdo, a gente tem uma memória RAM que está rodando a 2.666 e do lado direito aqui a 3.200. Então dá mais FPS, ó. Principalmente placa de vídeo integrada. Placa de vídeo dedicada, a diferença vai ser menor, mas você tem mais FPS também ao rodar com uma memória RAM mais rápida. E aí você faz bem assim, se você pegar o seu próprio sistema ali, coloca sua placa de vídeo e coloca frequências comparadas. Vamos ver se a gente acha, por exemplo, RTX 2060 RAM, frequência. Vamos ver se a gente acha alguma coisa de alguém que falou disso. Porque seria interessante também. Ó, diferença de velocidade jogando de velocidade de RAM com uma RTX 2060. Então, ó, ele tá rodando aqui 68 FPS, do outro lado aqui 70, 71. Tá, dá a diferença. Então, sempre uma RAM mais rápida é melhor. Mas, às vezes você pega uma RAM muito mais rápida, se for muito mais caro também não vale a pena. Então vai olhando o custo ali, não é a coisa mais importante de você otimizar no seu sistema, mas vai te trazer um desempenho melhor aí. Outra coisa, só para finalizar, você olha também, por exemplo, vamos supor que o seu sistema é uma B550, que é a sua placa-mãe. Então você vem aqui, B550, ASUS, datasheet, vamos supor que é essa, datasheet é para a gente ver as especificações dela. Então, olha, B550, aí eu venho aqui no site oficial, eu peguei um outro site, aquele site estava ruim de olhar, mas pesquisa pela placa-mãe no site oficial, vai em especificações, vamos aceitar aqui, especificações, aqui também vai ter detalhes sobre a memória, quer ver, memória máxima, essa aqui é 64, só tem 2 slots, então a gente vai ter que olhar também as características da placa-mãe. Então aqui também, ó, tudo certinho, ó. 2 slots, 64. Nesse caso, suporta até 3.200 com XMP, beleza, é o que a gente iria fazer. Dual Channel, nesse caso é não ECC, não tem problema, ou ECC também, mas no modo não ECC. Então beleza, então nesse caso aqui a gente pode colocar aqueles 2 pentes, esses aqui mesmo, qual que a gente escolheu? Foi esse aqui. Esses 2 pentes de 8 GB, dando um total de 16, que vem num kit, que tem a frequência que aceita no nosso processador, na placa-mãe, e que não passa do total. Fazendo isso, você está fazendo uma boa escolha de memória RAM, uma escolha consciente aí do valor, e pegando uma RAM que vai atender tudo que você precisa sem pagar nada a mais também. Então eu espero que esse vídeo tenha te ajudado a achar a memória RAM para o seu computador. E depois, se você for fazer um upgrade de memória RAM, aí toma cuidado para não misturar muito uma memória RAM diferente. Se for aumentar ela depois, por exemplo, colocar 2 pentes e adicionar mais 2, tenta colocar mais 2 do mesmo, porque aí você garante mais compatibilidade. Se você colocar uma coisa muito diferente, vai ser difícil rodar nessas velocidades aqui de 3.200 MHz. Talvez você consiga, mas vai ter que baixar um pouco essa velocidade. Mas foi isso para esse vídeo. Se ficar qualquer dúvida, deixa aqui embaixo e a gente se vê no próximo. Até mais, valeu!